A Red Pill arruinou minha mente e meus pensamentos. Por muito tempo eu comecei a sofrer muito por mulheres em geral, e aí eu comecei a ver vídeos de Red Pill, e confesso que no começo me ajudou bastante. Tem várias coisas interessantes no movimento da Red Pill, é tipo uma banana, entendeu? Sabe quando ela tá ficando podre, mas você ainda consegue cortar metade e comer o resto? É tipo isso. Mas o problema, eu acho que no geral, assim, não só do movimento Red Pill, mas as coisas em geral hoje em dia é o seguinte: todo mundo fala pra você que você tem que ser muito rico. Todo mundo fala pra você que você tem que meter o chip. Todo mundo fala pra você que você tem que estudar inglês. Todo mundo fala pra você que você tem que fazer isso, 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 ser produtivo ao máximo, né? Então, assim, todo você tem que fazer. Você não pode ter um dia de preguiça, você não pode ter um dia de cansaço, você não pode ter um dia de tipo assim, cara, eu queria gastar um dinheiro a mais e ser um pouco responsável. Você não pode fazer isso, você tem que ser o Miss Perfeição. Sendo que você não vai ser o Miss Perfeição, você vai errar demais. E talvez sejam os erros que vão te levar aos acertos e você vai ter sucesso. Por um problema que eu comecei a colocar na minha cabeça, tanto do tipo assim, cara, eu não posso errar, eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que bombar, eu tenho que trabalhar nesse emprego, fazer tanto dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que acertar os investimentos, não sei o quê. Só que a vida não é assim, irmão. Desculpa, eu não nasci rico, então eu preciso botar o pau pra fuder e eu vou me ferrar. Porque é assim que funciona, entendeu? E é tentativa e erro. Você pode ler qualquer livro que todo mundo vai falar, cara, se você quer ficar rico, se você quer ser bem sucedido, se você quer ter o shape, é simples, é dureza, cara. Você vai se matar de trabalhar, só que é um processo e pode demandar tempo, entendeu? Então é isso. O que eu quero falar pra você, que talvez é uma coisa que eu queria falar pra mim mesmo, é o seguinte: ser bem sucedido na sua vida demanda tempo, é um processo, entendeu? É uma jornada, não é do dia pra noite. E eu acho que eu não estava aproveitando minha jornada, não estava aproveitando meu tempo, eu só estava sofrendo porque eu comecei a colocar aqui para eu conseguir ficar com alguma mulher, ou para eu conseguir, tipo assim, ser feliz, eu precisava ter muito dinheiro, eu precisava ser shapeado, não só ter muito dinheiro, sei lá, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava ser extremamente shapeado, você ter tudo, sendo que é impossível você ter tudo, entendeu? E beleza, a coisa não é se contentar com pouco, mas saber que se você tá dando seu máximo todo dia, se você tem hábitos construtivos, cara, você tem que saber que uma hora vai chegar, mas pode demorar muito tempo. Só que se você não aproveitar a jornada, se você só deixar essa parada e te consumir, te obcecar, e, cara, você vai ficar maluco. Então, eu acho que os movimentos da Red Pill, esses movimentos todos, na sua premissa básica, eles colocam que o homem tem que ser tão bem sucedido, mas tão bem sucedido que é a única forma dele conseguir ficar com uma mulher. Eu não tô falando pra você ser medíocre, eu não tô falando que você não tem que correr atrás de dinheiro, você tem que fazer isso. Eu tô falando isso, eu tô trabalhando 80 horas por semana, cara. Eu não tenho dinheiro na minha conta, eu coloquei tudo em Bitcoin, entendeu? Eu coloquei tudo em Bitcoin, todo o dinheiro que eu ganho eu coloco quase tudo em Bitcoin e outros investimentos. E é isso que eu faço, cara. Eu sou maluco por dinheiro também, eu não gasto com quase nada, eu sou pão duro, eu gosto de ganhar meus euros e investir tudo. Mas comecei a aproveitar o processo, entendeu? Eu comecei a aproveitar o processo, porque antes eu investia um dinheiro e ficava pensando, cara, não é o suficiente. Não é o suficiente, eu preciso de mais, de mais, de mais, eu preciso investir mais, mais e mais. E beleza, eu posso ter isso, mas o problema é que eu tava pensando nisso porque eu pensava, cara, eu só vou conseguir ficar com uma mulher se eu conseguir fazer isso. E não é verdade, entendeu? Se eu quiser ficar com uma mulher hoje, eu vou lá numa balada, eu preciso ficar bêbado, né? Porque sobra é meio difícil. Eu vou numa balada qualquer, encho a cara e fico com uma gordinha bagre. Acabou, acabou, fico com uma mulher, entendeu? Mas eu acho que assim, você tem que entender que todo mundo na internet, não só o pessoal da Red Pill, vai falar que você tem que ser maluco, obcecado e tudo mais. Calma. Se você já colocou na sua cabeça que você vai ter sucesso, que você vai fazer coisas, você tem que entender que vai ter uma jornada. Você vai errar, você vai pegar o emprego errado, talvez você escolha a faculdade errada, talvez você crie um negócio errado, talvez você venda errado, talvez você esteja fazendo tudo errado na sua vida. Mas calma, faz parte da jornada, entendeu? Não coloque como resultado final ficar com uma mulher que você só vai se ferrar, entendeu? Ah, eu tenho que ficar rico porque o cara, o coach da Red Pill falou que só assim eu vou ficar com uma mulher, não sei o que. Aí você nunca vai ficar rico mesmo. Você nunca vai ficar rico se você pensar dessa forma, porque qualquer fracasso você já vai pensar que você não vai conseguir ficar com ninguém, você não vai conseguir pegar ninguém, e é isso, entendeu? Então, assim, cara, tenta aproveitar mais sua jornada, porque eu realmente acho que você tem que ser ambicioso, eu realmente acho que você tem que trabalhar muito, como eu falei, cara, enfim, eu mesmo faço isso, mas eu comecei a aproveitar mais a jornada e eu acho que eu tô sendo mais feliz ultimamente por conta disso. Às vezes a gente fica tão preso nesse mundo do tipo assim, nada é o suficiente, nada é o suficiente, nada é o suficiente que você acaba ficando louco e não vai conquistar nada. Então eu acho que assim, você tem que melhorar suas habilidades todo dia e os pequenos hábitos que você faz todo dia vai ser o que vão te levar ao sucesso, entendeu? E é isso, cara, você tem que saber que você tem que plantar e você vai colher o que você plantar, entendeu? Então, não tardie as decisões da sua vida, tente procrastinar o menos possível, tente usar as redes sociais o menos possível, que isso dali é uma droga, entendeu? Ninguém fala isso, mas, cara, TikTok, Instagram é pior do que vape, assim, você fica lá viciado, o tipo de conteúdo que tem lá só te deixa cada vez mais maluco.
Então é isso, irmão. Aproveite a vida, cara. No geral, eu daria um conselho que eu acho que é o melhor que tem. Eu já vi alguns caras de finanças falando, tipo assim, se algum amigo seu te chamar pra sair, não vá. Se alguém te chamar pra viajar, não vai. Se alguém fizer alguma coisa, não vai. Beleza, irmão. Não faz nada, então, com a sua vida. Fica o dia inteiro em casa, só trabalhando, trabalhando, trabalhando. E quem sabe um dia você tenha sucesso. Mas a verdade é que ter sucesso não é uma ciência exata. E eu não tô falando pra você sair e arregaçar, mas pelo menos eu tento não equilibrar minha vida. Minha vida é totalmente desequilibrada em relação ao trabalho, porque eu sei que eu sou jovem, eu tenho que trabalhar muito. Mas eu sei que assim, cara, quando eu tiver a oportunidade de conversar com um amigo meu, eu vou conversar. Se eu tiver a oportunidade de. Mesmo que eu tenha que dormir pouco e puder sair com os meus amigos, eu vou sair. É óbvio que eu vou investir muito mais do que eu gasto. Eu nem lembro a última vez que eu gastei dinheiro com álcool, mas. Cara, eu acho que se você puder, cara, tenta aproveitar a vida, porque a vida é curta, entendeu? E ao mesmo tempo, não tô falando pra você ter equilíbrio. Se você for pobre, talvez você precisa ser desequilibrado, mas ao mesmo tempo, cara, não para de ir no seu futebol, tá ligado? Não para de assistir aquele vídeo que você gosta muito, entendeu? É, Tenta só ser feliz. Não tô falando pra você só largar tudo pro alto ser feliz, não. O tipo de felicidade que eu tô falando aqui é o tipo de felicidade que você começa a aproveitar a sua jornada e tentar dar risada de quando você tá tão cansado que você dormiu 2 horas, tem uma mulher lá enchendo o seu saco no trabalho, aí você tem que ir pro pub trabalhar, aguentar um monte de bêbado falando inglês que parece um monte de ogro, é um monte de mulher chata e não sei o que, aí você volta pra casa às 4 horas da manhã, aí você tem que acordar às 5 da manhã no dia seguinte, aí você fica maluco. Esse tipo de coisa, sei lá, cara, só tenta dar risada porque você vai ver que esses momentos difíceis no futuro vão ser os melhores. E aproveita enquanto você é jovem para trabalhar bastante, investir bastante, e aí você vai conseguir aproveitar mais a sua vida, entendeu? E é isso que eu tenho que falar para vocês, cara. A vida não é fácil, a vida é uma loucura total, e é isso, não deixe o movimento Red Pill colocar essas merda aí na sua cabeça que é isso, sei lá. Se eu pudesse, eu gostaria de ver cada pessoa que tá vendo esse vídeo, eu gostaria de trocar uma ideia, entender cada vida e aprender muita coisa. Eu aprendi que o que eu mais aprendi na minha vida foram com as pessoas, foram conversando com outras pessoas, não foi lendo livros. Aprendi bastante lendo livro, mas eu acho que aprendi muito mais conversando com outras pessoas, aprendendo sobre os erros que elas cometeram, os arrependimentos delas, o que elas gostariam de ter feito diferente na vida delas. Então é um negócio que é muito legal. Enfim, é isso que eu tenho que falar pra você nesse vídeo, irmão. Trabalhe bastante, estude bastante, mas não se esqueça que é uma jornada e que demanda tempo e que não é como se fosse um salabim bim bim, que você fica rico do dia da noite. Eu sei que hoje em dia parece que todo mundo fica rico do nada, todo mundo é um luva de pedreiro que posta 3 vídeos no TikTok, viraliza e fica milionário, mas não é assim que funciona, irmão. A vida é dura, a vida é difícil, é muito projeto, é muito trabalho, é muito vídeo postado, é muito dinheiro investido, é muita loucura, é muito dinheiro perdido, é muitos erros cometidos para você conseguir chegar onde você quer chegar, e mesmo quando você chegar lá, talvez você queira mais. Por isso, tente aproveitar a jornada, tente aproveitar o momento, aproveite a vida e os bons amigos, porque a vida é curta e os bons amigos são poucos. É isso, evite mulheres ruivas, estude inglês todos os dias, estude programação, ganhe moeda forte que você vai conseguir ficar bem. É isso, falou.